Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregado, eu te aliviarei. Entrando no caminho da vida, logo em seguida muito alegrarás. Acharás paz e um repouso e um grande gozo que eu te darei. Oh, meu Jesus, é meu e teu grande Salvador. Oh, meu Jesus, que salva a alma do vil pecador. Jesus, quem disse esta linda palavra, grande abençoada para vós ouvir, e recebendo e dando valor, terá o penhor na glória do porvir. És o herdeiro da casa paterna e da glória eterna onde eu quero ir. Oh, meu Jesus, é meu e teu grande Salvador. Oh, meu Jesus, que salva a alma do vil pecador. Jesus é o caminho da vida que foi rejeitado pelos pecadores. Ele disse: eu sou a luz do mundo, a brilhar nas trevas esse resplendor. A todos que vieram a mim terás o perdão e livre do temor. Oh, meu Jesus, é meu e teu grande Salvador. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos em mais esse dia ao programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel, programa que acontece todos os dias, do 12h30 às 13 horas. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui até você em mais esse dia, para juntos lermos mais um precioso capítulo da Palavra de Deus em nossa jornada através da Bíblia Sagrada, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós estamos lendo o livro do profeta Daniel e a nossa leitura de hoje é o capítulo de número 7. Convido você, onde você estiver, que você abra a sua Bíblia para que leamos juntos a palavra de Deus. O mal nos tem guardado e também nos conservado todo este ano no seu amor. Recebemos o ano novo, ano feliz. Leamos então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, Daniel, capítulo de número 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite,
E eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou chifres. Verso 8. Estando eu considerando as pontas, ou chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta ou do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20.
e também das 10 pontas ou chifres que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Verso 21. Eu olhava, e eis que essa ponta, ou chifre, fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Verso 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Uma coroa vou receber, que Jesus nos prometeu para as igrejas que vencer. Cheio de graça e de poder, grandes sinais, será Estevão, um grande servo de Deus. Ele pregava e ensinava o Evangelho, grande prodígio para mostrar o povo seu. E levantaram sirineus contra Estevão, e não podiam sobrepor o seu saber. O Espírito Santo no seu coração falava, e os fariseus não podiam compreender. Ouvindo ele, enfureceram os corações, Estevão no cárcere apedrejar. Ele falava as maravilhas de Jesus, pena de morte não cessava de pregar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus Cristo que estava à sua direita, intercedendo para este povo seu. Meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura deste capítulo profético de Daniel, capítulo de número 7. Para nossa meditação, eu quero reler com os irmãos os versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Clamou a Eliseu dizendo: sei que tu és um homem de Deus, contando a sua história de tudo que aconteceu, sabendo que Eliseu nada tinha, mas ele temia o grande Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, a história do mundo caminha para o fim. Você está preparado? No capítulo de hoje, como ocorreu no capítulo 2, Deus revela o fim dos reinos da terra e o estabelecimento do glorioso reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre todas as nações da terra. No capítulo 2, Deus revelou isso a Nabucodonosor por meio de um sonho, o sonho da grande estátua. No capítulo 7, o capítulo de hoje, Deus mostra agora ao profeta Daniel, por meio de sonhos e visões, sobre 4 animais, sendo o quarto deles o mais terrível dentre os demais. O primeiro animal que Daniel vê em sua visão é um leão, tendo asas de águia. Este animal representa a Babilônia, o poderoso império de Nabucodonosor. O segundo animal é semelhante a um urso, que representa o império que viria depois da Babilônia, a Média e Pérsia. O terceiro animal que Daniel vê é semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças. Esse animal simboliza o Império Grego e o seu líder, Alexandre o Grande. As 4 asas falam justamente da rapidez com que Alexandre, que em menos de 10 anos ele conquistou todo o mundo e implantou a cultura helênica. E o último e terrível animal que tanto espantou o profeta Daniel, um animal muito terrível que tinha dentes de ferro e sobre a cabeça 10 chifres, representa o último dos poderosos reinos da terra, que é o Império Romano. Foi o império que mais perdurou e que conquistou o mundo todo através dos seus Césares. A ponta ou chifre pequeno que surge entre os 10 chifres do animal diz respeito ao futuro anticristo. Os 10 chifres correspondem aos 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor e falam dos 10 reinos que, a princípio, apoiarão e darão suporte ao reino do anticristo. Em suas visões, Daniel vê um ancião de dias que se assenta no trono e estabelece o grande juízo final. Esse ancião é Deus. Na continuidade da visão, Daniel vê o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e se dirige ao ancião de dias, no caso Deus, o qual entregou ao Filho do Homem, no caso Jesus, o reino de todas as nações da terra para sempre. Amados irmãos, Deus revelou a Daniel neste capítulo, como já tinha revelado a Nabucodonosor no capítulo 2, a história dos reinos deste mundo, desde o Império Babilônico
até a volta de Jesus para estabelecer o reino do Salvador, seu reino eterno sobre todas as nações da terra. Sim, queridos irmãos, a história deste mundo teve um princípio e está indo para o final. Você está preparado? Se você ainda não está, aceite a Jesus agora. Esteja pronto para a vinda de Jesus. Quem não se preparar, sofrerá os horrores que sobreviverão a este mundo após Cristo tirar a sua igreja da terra. Você, amado irmão, querida irmã, que se afastou dos caminhos do Senhor, Deus te dá hoje a oportunidade de você retornar aos caminhos do Senhor e também se preparar para o fim que está chegando, que está vindo apressadamente. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Jesus é o pão da vida que dá o alimento ao homem pecador. A todos que estáis com fome e necessitando deste grande amor. A alma que está abatida, que está comida, não encontrou. Jesus é quem tem para dar este alimento de muito sabor. Esta comida, ela está na mesa, não necessita de você pagar, mas é preciso aceitar Jesus, deixar o mundo e regenerar. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, neste momento nós te agradecemos pela palavra que o Senhor tem nos dado nesse dia, essa visão, Senhor, que o Senhor deu a Daniel, confirmando a que o Senhor já tinha dado a Nabucodonosor, a respeito de todos os reinos do mundo, até a implantação do teu reino eterno. Senhor, nós sabemos que a história está caminhando para a reta final. Senhor, ajuda-nos a estarmos preparados. Desperta aqueles que estão dormindo o sono da negligência. Receba esta alma que está te aceitando como Salvador ou voltando para os teus caminhos, Senhor. Dá ela força e graça para te servir e aguardar o arrebatamento da igreja do Senhor. Pedimos a tua graça e a tua bênção, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Somente eu andava pelo mundo, ia seguindo um caminho de horror, e não sentia neste erro tão profundo, onde sofria só tristeza e muita dor. Esta longa estrada onde a vida muitos julgam que parece ser feliz, mas é engano, ali não tem felicidade. Foi assim que o nosso Deus o quis. O que
Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. Deus abençoe você que mais uma vez leu a palavra conosco, ouviu a nossa mensagem. E mais uma vez eu lembro a você da importância do querido irmão e irmã dar as mãos ao nosso projeto de alcançar mais vidas, que você possa nos ajudar a alcançar mais corações com a santa mensagem da palavra de Deus. Você pode fazer isso divulgando aqui aos seus amigos, vizinhos, conhecidos, o programa Vivendo a Palavra. Você pode convidar as pessoas para virem ler a palavra de Deus conosco. Você pode compartilhar os nossos áudios. Você pode convidar pessoas para fazer parte do grupo Vivendo a Palavra. Amém? Fiéis que esperam no Senhor, com alegria suportar tribulação, e nos alerta que os anjos andam depressa, que está preparando festa para o dia de Sião. Esta cidade é a Nova Jerusalém, e com Jesus almejamos encontrar. E naquele grande dia do Senhor, e quando os anjos a trombeta soará, e partiremos ao encontro com Jesus, porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele nos guarda e me guia e te guia, e vai nos levar um dia para o reino do Senhor. Ele nos guarda e me guia e te guia, e vai nos levar um dia